estão desejosos de ouvir a pregação da palavra? Digam amém. Então abra sua Bíblia no Evangelho por Mateus. Evangelho por Mateus, capítulo de número 17. Abra sua Bíblia. É bom você vir com Bíblia, mas se você não trouxe, o celular também tem, né? Usa o celular aí para isso, né? Abre aí. É bom você baixar um aplicativo de Bíblia no teu celular, irmão. Tem uns aplicativos bons, né? Você baixa ele aí, todo dia ele te mostra um versículo, né? Tem essas configurações e pelo menos um versículo tu vai ler por dia, né? Para lembrar logo de manhã que você é crente. Então vale muito a pena. Evangelho por Mateus, capítulo de número 17, o versículo de número 24. Tem uma palavra de Deus. Eu prometo que eu vou ser bem sucinto, bem breve, e antes da meia-noite eu termino de pregar aqui. Quero ver se ficar. Evangelho por Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 24. Aleluia. É um texto bem interessante, a partir do verso 24. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro. Aproximaram-se de quem? Os que cobravam as dracmas, em outras traduções diz, os impostos, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Em outras traduções diz os impostos. E disse Pedro: Sim. E a Bíblia continua: E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus logo: Estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar. Vai aonde? Me ajuda aí, vai aonde? Lança o anzol. Lança o quê? Tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Esse texto é um texto bem interessante. É um dos milagres mais atípicos, digamos assim, que o Senhor Jesus operou. Na verdade, tem algumas curiosidades interessantíssimas esse texto. Uma delas é que há muitos teólogos que usam esse texto para argumentar com relação à idade dos discípulos, porque o imposto era cobrado de quem fazia 20 anos em diante. Alguns diziam que com 18 anos em diante era obrigado a pagar impostos. E se aqueles que cobravam os impostos cobraram apenas de Pedro e Jesus, é bem possível que apenas Pedro e Jesus estavam numa idade. Jesus, nós sabemos que tinha 30 anos quando iniciou o ministério. É bem possível que Pedro também tinha mais de 20 anos. Então isso a gente já afere e percebe que os discípulos de Jesus, os 12, eram bem jovenzinhos, né? Tinham uma idade, né? Eram bem novos. Essa é a primeira curiosidade interessante desse texto. A segunda curiosidade interessante desse texto, que estudando ele eu percebi, é que esse milagre está relatado com destaque aqui no Evangelho por Mateus. E só está aqui no Evangelho por Mateus, não está em Marcos, não está em João. Por que só está aqui no Evangelho por Mateus? Não sei se você lembra, mas nós temos no início do Novo Testamento 4 evangelhos. Quantos evangelhos? A gente diz 4 evangelhos porque são 4 livros, mas na verdade o evangelho é um só. Mas esses 4 evangelhos foram escritos por autores diferentes, com focos diferentes, na tentativa de alcançar públicos diferentes. De modo que o Evangelho por Mateus foi escrito por Mateus, né? Por isso Evangelho por Mateus, obviamente, né? Mas Mateus também tem o nome de Levi,
e ele era um dos 12 de Jesus. E o relato da conversão desse Mateus, que também se chamava Levi, está aqui no evangelho que leva o nome dele, no capítulo 9, no verso 9, se não me falha a memória, e nos diz algo interessante. Diz que ele era cobrador de impostos. Então perceba como só está nesse evangelho porque foi um judeu que escreveu, e esse judeu era cobrador de impostos. Então ele escreveu sobre um milagre que ocorreu envolvendo o meio de vida dele, a cobrança de impostos. Mais uma curiosidade interessante sobre esse milagre que aconteceu é que esse é um milagre, é um dos milagres que beneficiou uma quantidade grande de pessoas, no sentido de que Pedro deu apenas uma resposta e no desfecho da história, o imposto foi pago por ele, o imposto foi pago por Jesus, aqueles que cobravam receberam os seus impostos, né? Mais uma curiosidade interessante é que esse é um milagre que envolve dinheiro, um estáter, uma moeda, né? Um recurso. Embora Jesus tenha multiplicado o pão, multiplicado o peixe, não há na Bíblia ele multiplicando dinheiro, mas dá na Bíblia ele fazendo aparecer dinheiro na boca de um peixe. Então, ou seja, dá para abrir um parêntese para te dizer que Jesus pode operar milagre em todas as áreas da nossa vida, né? Quando o pastor Mateus contou o testemunho aqui da irmã que apareceu 20 mil, uma vez entrou um irmão no meu gabinete também, me falou assim: pastor, apareceu um dinheiro na minha conta. Eu fui no gerente, falei: que dinheiro é esse aqui? Aí o gerente falou para mim: está na tua conta, é teu. O que eu faço? Eu falei: sei lá, devolve o dízimo e usa esse dinheiro aí. Então Deus pode fazer milagres. Merecia um aleluia pelo menos, né? E quando o pastor Mateus falou que a irmã recebeu 20 mil, falei: Jesus, eu preciso de 200, eu recebo. Então pode acontecer, Deus pode fazer de acordo com a necessidade, com o propósito dele. Não há uma área na nossa vida que Deus não possa tocar e não possa fazer um milagre. Ele é Senhor em todas as áreas da nossa vida. Então, essa é mais uma curiosidade interessante desse texto. Agora vamos para as lições que eu percebo e que eu aprendo nesse texto aqui, que eu quero aplicar a minha e a sua vida de forma rápida. A primeira está no verso 24. É bom sempre quando alguém estiver pregando, você não fechar a Bíblia, deixar ela aberta, né? A primeira está no verso 24. O texto diz que quando Pedro chega num determinado lugar, e vindo eles para Cafarnaum, preste atenção nisso, aproximaram-se de Pedro os que recebiam tributos e perguntaram: o vosso mestre não paga tributos? Isso aqui é uma coisa interessante, porque a gente percebe no verso 24 e no verso 25, que Jesus não estava com Pedro, Jesus estava em casa. Você leu o texto comigo. Quando Pedro chegou em Cafarnaum, ele chega na cidade, Jesus não estava com ele, mas os homens olham para ele, e isso aqui, e pelo menos eu achei maravilhoso, porque as pessoas olham para Pedro e sabem que ele é discípulo. As pessoas olham para Pedro e, sem que ele estivesse na companhia de Jesus, elas sabem que ele é discípulo de Jesus, que Jesus é o mestre dele. Sem que Jesus estivesse com Pedro, as pessoas olham para Pedro e sabem que Pedro tinha um contato próximo com Jesus, que ele era íntimo de Jesus. E isso aparece não apenas nesse texto, mas naquele texto que envolve a negação de Pedro. Não sei se você lembra, a Bíblia diz que ele entra num pátio e ao redor de uma fogueira o pessoal olha para ele e diz assim: você andava com Jesus, não andava? Ele dizia: não. E assim ele nega Jesus 3 vezes. Então isso é uma coisa que a gente precisa aprender sobre Pedro, e nisso ele era muito top. O que, pastor? Mesmo que Jesus não estivesse com ele, eles sabiam que Pedro era discípulo de Jesus. Aí a pergunta que eu te faço: as pessoas sabem que você é discípulo de Jesus? Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está ao seu lado: as pessoas sabem que você é discípulo de Jesus? Pergunta para ela. Não responde não, né? Porque é uma pergunta retórica para ela refletir, né? As pessoas sabem que você anda com Jesus? As pessoas sabem que você é cristão? As pessoas olhando para você, convivendo com você, elas veem alguma diferença na tua vida? Ou todo mundo estranha quando você posta um stories dentro de uma igreja? Ou todo mundo estranha quando você diz que também é cristão? Irmão, as pessoas têm que olhar para você e, sem nem você abrir a boca, perceberem que você é diferente. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso em Pedro.
Pedro não estava com Jesus, mas os caras olham para Pedro e falam: ele é discípulo de Jesus. Eu não sei o que denotou isso, mas eu sei que isso teve consequências positivas para a vida de Pedro, e eu te mostro na Bíblia. Nenhum dos apóstolos viveu tantos milagres diretamente quanto Pedro viveu. Pedro viveu a multiplicação de pão e peixe, ele experimentou. Pedro viveu a pesca maravilhosa em Lucas 5. Jesus restaurou a orelha de um soldado que Pedro tinha cortado fora. Em Atos dos Apóstolos, Pedro é livre da morte através de um anjo que abre cadeias para ele. Então Pedro viveu, até a sogra de Pedro Jesus curou, irmão, aleluia. Então vale a pena ser reconhecido como discípulo de Jesus. Você tem muito mais a ganhar sendo reconhecido como discípulo dele do que a perder. Então, em nome de Jesus, que você saia daqui nessa noite com uma postura e com um andar, com um jeito de alguém que anda com Jesus, que serve a Jesus, que é discípulo de Jesus. Vale a pena, irmão. Irmão, até tua sogra vai ser curada igual foi a de Pedro. Então, a primeira lição que eu aprendo é essa: é que as pessoas olharam para Pedro e sem que ele estivesse com Jesus, o pessoal sabia que ele era discípulo de Jesus, mesmo que Jesus não estava com ele. O pessoal olhou e falou: o teu mestre não paga imposto? Irmãos, eu tenho orado a Deus e tenho falado: Senhor, que eu viva uma vida contigo, e que os crentes da Devec Recreio vivam uma vida contigo tão intensa, que as pessoas percebam que eles andam contigo e são teus discípulos. Então, essa é a primeira lição que eu aprendo dessa história aqui. A segunda lição que eu aprendo dessa história, que eu quero dividir com você, é que quando ele chega na casa que Jesus estava, Jesus se antecipa. Jesus se antecipa e começa a conversar com Pedro. Isso aqui é maravilhoso. Antes mesmo de Pedro falar qualquer coisa, Jesus se antecipa a ele e começa a dizer: Pedro, verso 25, o que te parece? De quem cobram os reis da terra o tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro responde: dos alheios. E disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Isso é maravilhoso, porque quando Pedro entrou na casa, Jesus já sabia qual era a necessidade de Pedro, e era uma necessidade de resposta e de provisão. Eu posso te falar uma verdade aqui nessa noite? Quando você entrou nessa casa, Jesus já sabia qual é a sua necessidade. E eu tenho uma palavra para duas classes de pessoas. Entrou gente aqui que está precisando de uma resposta, e eu quero te dizer que hoje Jesus tem resposta para a sua vida. Eu vou mais uma vez: Jesus tem resposta para a sua vida. Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está ao seu lado: você entrou aqui e Ele tem uma resposta para você. Ele tem uma resposta para essa questão. Ele tem um sim ou um não ou um espera para você essa noite, e Ele vai te responder. E se já não te respondeu nos louvores, vai te responder ao longo dessa mensagem. Jesus sabe qual é a sua necessidade. Se você entrou aqui necessitando de uma resposta, Ele tem uma resposta para te dar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então a primeira coisa que ele dá a Simão, porque era a primeira necessidade, era a resposta, e depois ele vai preencher a segunda necessidade de Simão, que era uma provisão. Eu tenho uma boa notícia para você: Jesus tem uma resposta para você, e tem também uma provisão para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei qual é a sua necessidade aqui essa noite, mas eu sei que a igreja é um lugar realmente que a gente vai quando a gente tem uma necessidade, e eu não luto contra isso. Seria uma tolice da minha parte, mas eu tenho uma palavra de fé para você. Jesus tem uma resposta para as suas questões e tem uma provisão para as suas necessidades. Eu me recordo, ela não está aqui hoje, quando eu era solteiro ainda, e eu me recordo quando eu conheci a minha esposa. Eu precisava muito de uma provisão. Eu era um jovem, tinha 18 para 19 anos, e já muito envolvido no ministério. Era líder de adolescente na igreja que eu fazia parte, e eu me recordo que eu precisava muito de uma provisão, e eu conheci a Elaine, ela não está aqui hoje, e aí quando eu a conheci, com 3 meses de namoro, crente costuma não namorar muito tempo, e com 3 meses de namoro, eu fui até ela, eu falei assim: olha, o namoro eu acho que está fluindo até acelerado demais,
e a gente precisa tomar uma decisão. Com 3 meses eu achei que eu ia espantar ela, e eu falei para ela assim, ou a gente casa ou a gente termina. Aí ela virou para mim e falou, então a gente casa. Eu falei, meu Deus, é mais doida que eu essa mulher. Aí eu falei para ela assim, não, mas eu não tenho muitas condições agora, e você também não tem. Como é que a gente vai fazer? Ela, não, você junta dinheiro daí, eu junto daqui, a gente vê isso com 3 meses. Aí eu falei para ela assim, tá, primeiro a gente tem que sentar e organizar isso. Você quer festa? Porque a gente vai juntar dinheiro, mas não vai ter dinheiro para muita coisa, porque nem eu tenho muito, nem você. Eu precisava de uma provisão. E ela falou, não, eu posso abrir mão de uma festa grande para ter um negócio só para a família, já que a nossa família é muito pequena, e a gente tenta comprar uma casa. Eu falei, bom, aumentou ainda mais o desafio, porque uma casa, eu sou casado há quase 15 anos, então isso foi há uns 15 anos atrás, já era muito dinheiro, muito mais, muito menos do que é hoje, obviamente, mas já era um valor alto. E eu lembro que eu juntei com ela, estava juntando dinheiro com ela, e a gente sentou, quando a gente foi fazer o bolo das nossas economias, eu precisava de uma provisão, porque ela tinha juntado mais ou menos 7, isso há 15 anos atrás, 7 a 8 mil, e eu tinha juntado uns 3 ou 4 mil reais mais ou menos, dava uns 12 mil e pouquinho. É óbvio que era muito mais dinheiro do que é hoje. Há 15 anos atrás, para você ter uma ideia, 15 anos atrás o dólar era 1,50, se eu não me engano, R$2 no máximo, para você ter uma dimensão das coisas, né? Há 15 anos atrás um pão francês era 5, 10 centavos no bairro onde eu morava. Quanto é um pão francês? Então assim, a inflação de lá para hoje, esse dinheiro seria o equivalente a uns 50, 60 mil reais hoje, na minha conta mais ou menos de inflação até hoje. E aí a gente juntou o dinheiro e a gente começou a procurar casa, porque a gente queria casar. Eu queria sair da prova. Você vai sair também se você for solteiro, em nome de Jesus. E eu me recordo que a gente começou a procurar casa. A gente começou a procurar uma casa, e aí eu descobri que eu nasci, eu não sei você, com um defeito de fabricação. Talvez você tenha o mesmo defeito que eu, né? Você vai se identificar quando eu falar. Eu percebi que eu nasci com um defeito de fabricação, muito bom gosto e pouco dinheiro. E aí eu comecei a procurar casa, mas muitas estavam além da realidade nossa. E eu me recordo que a gente encontrou uma casa, na época, meu pai, minha mãe e Elaine também moravam em Campo Grande, e nós achamos uma casa no centro de Campo Grande, e a gente tinha por volta de uns 12, 13 mil, e achamos uma casa. A casa inicialmente era 150 mil, e eu fui pela fé, mostrei a casa para ela, falei, vamos marcar para ver essa casa. Aí marquei com o corretor, fui na casa, a casa no centro de Campo Grande, uma casa ampla, quartos em cima, sala embaixo, né? A cozinha era toda planejada, quintal, garagem. E eu lembro que eu entrei na casa, eu fiquei apaixonado, e eu lembro que eu ia andando pela casa, botando a mão, eu precisava de uma provisão, eu botava a mão na parede e dizia, eu tomo posse. Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. Aí o corretor olhou para mim e falou, você é macumbeiro, é? Eu falei, não, eu sou crente em Jesus Cristo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, aquilo que está à venda, coloca a tua mão pela fé e toma posse em nome de Jesus. Mereci um glória a Deus, mas empolgado. Você não pode tomar posse do que é do outro, mas aquilo que alguém colocou lá, vende-se, bota a tua mão, estende a tua mão e toma posse pela fé. E aí, eu precisava de uma provisão, como Pedro, e eu ia botando a mão dizendo, eu tomo posse. E aí ele olhou para mim e falou assim, gostou? Eu falei, gostei. Vamos fazer negócio? Eu falei, vamos. Aí ele virou para mim e falou assim, quanto vocês têm? Eu olhei para ele e falei, quanto dá para fazer? Aí ele olhou para mim e falou, quanto tem? Eu falei, quanto dá para fazer? Aí ele, olha, é 150, mas até uns 130, 120, eu acho que a proprietária cai, porque ela quer vender com pressa. Aí eu olhei para ele e falei, a gente tem mais ou menos uns 13 mil reais. Aí ele olhou para mim, como é que você vai fazer negócio com isso aí? Dá? Você tem algum carro ou algum terreno para a gente fazer um... Aí eu falei, não tem. Aí a minha esposa entrou, Elaine é muito sagaz, muito inteligente.
Aí ele entrou e falou assim, não, tem um financiamento aí que está acontecendo agora, Minha Casa, foi quando começou Minha Casa Minha Vida. E aí quando começou, quem estava em uma determinada faixa de renda, são uns 14, 15 anos atrás, recebia do governo um subsídio de 37 mil reais para ser anexado à entrada, para que houvesse a possibilidade do financiamento. Aí ele entrou e falou, a gente vai tentar o financiamento, e a gente vai tentar o financiamento pela Caixa e tal. Aí ele falou, mas esse dinheiro de vocês é só documentação. Mesmo com isso, a entrada, não sei se vai contemplar. Aí eu virei para ele e falei assim, olha meu irmão, o não eu já tenho, tenta o sim lá junto à Caixa, por favor. Deixa eu abrir mais um parêntese para te dizer uma coisa, um não na vida você já tem. Você precisa tentar o sim, você precisa fazer a pergunta, você precisa bater na porta, você precisa enviar o currículo, você precisa mandar a proposta. Eu vou mais uma vez, porque eu acho que você não entendeu. Faz a tua parte, é bater na porta, abrir, se for da vontade de Deus, Ele vai abrir, mas faz a tua parte. E aí eu falei para ele isso, ele falou, tá bom, vocês vão enviar os documentos, e eu vou tentar lá o financiamento. 2 dias depois ele me ligou e falou, não sei o que aconteceu na Caixa, mas o financiamento de vocês foi aprovado. Irmão, eu fiquei feliz demais. Falei, ô glória, eu vou sair do deserto. Aí fiquei feliz, e eu me recordo que ele ligou para mim e falou assim, você tem um dinheiro aí para dar aqui para o despachante, para fazer a documentação? Eu falei, não tem dinheiro para despachante, eu serei o despachante. E ele me falou a bateria de documentos que a gente tinha que tirar. Quem já financiou um imóvel aqui sabe que é uma quantidade grande de documentação. E ele me falou os documentos, e eu lembro que eu peguei toda a relação, e eu ia no centro do Rio, e fui tirando todas as certidões nos ofícios, fazendo toda aquela correria. E eu lembro que no último documento, eu estou dizendo que eu precisava de uma provisão. E eu lembro que no último documento que nós precisávamos pagar, era um documento que é um dos piores, chamado ITBI. Você conhece isso? Quem trabalha com imóvel, já financiou uma casa, sabe o que eu estou falando. É um imposto, hoje em dia é 3%, mas antigamente era 2% em cima do valor do imóvel. Então era um imposto caro, mas a gente estava preparado para pagar. 2% em cima de 120 mil, daria mais ou menos R$ 2.400. E aí quando a minha esposa foi puxar a guia do ITBI, eu estou dizendo que nós precisávamos de uma provisão. Quando a minha esposa foi puxar a guia do ITBI, eu me recordo que em vez de vir 2.400, estava vindo mais de R$ 10.000. Aí eu liguei para o corretor preocupado e falei, ó, tem algum erro lá no ITBI, eles estão me mandando uma guia muito alta. Aí ele virou para mim e falou assim, não, é porque há uma brecha na lei, e a prefeitura às vezes coloca o valor hipotético e não o valor real. E como aí é no centro do bairro de Campo Grande, tem uma margem de valorização, ampliação, shopping novo que será construído próximo, então a prefeitura já está cobrando em cima da valorização que vai haver. E aí ela coloca esse valor. E eu olhei para ele e falei, mas eu não estou pagando esse valor, eu estou pagando o valor da casa, eu quero pagar um imposto em cima do valor que eu estou pagando. Aí ele virou para mim e falou, irmão, ou você paga isso aí, porque recorrer a proprietária não vai querer, porque demora de 60 a 90 dias, você vai ter que juntar algumas provas, mas ela tem pressa para vender esse imóvel. Ou você paga isso aí, ou você vai perder a documentação que você já fez. Irmão, eu fiquei desesperado. Liguei para minha esposa nesse mesmo dia e falei para ela, minha filha, você tem alguém aí para a gente pedir um dinheiro emprestado? Ela falou, não tenho. Aí eu desliguei, liguei para alguns amigos, ninguém podia me emprestar. E eu lembro que liguei de novo para ela, falei, o que a gente vai fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar esse documento. Você não tem dinheiro. Aí ela virou para mim e falou assim, não tem problema não. Isso não pode nos impedir de casar. A gente não vai conseguir essa casa, mas a gente casa e mora aqui na casa da mamãe. Aí aqui dentro eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Só aqui dentro, não falei, só aqui dentro. E aí, irmão, quando ela falou isso, aqui dentro, eu desliguei o telefone. Eu lembro que eu dobrei os joelhos. Eu ia pregar numa igreja à noite. Eu vou te dar o nome da igreja, porque o que eu estou te falando foi um fato. Eu ia pregar à noite numa igreja chamada Igreja Batista Pentecostal Nacional, em Manguariba, um bairro no final da Avenida Brasil. Nunca tinha ido naquele lugar e nem naquela igreja. Algumas pessoas aqui devem conhecer esse lugar. E aí eu me recordo que eu ia pregar à noite nessa igreja, e eu dobrei o joelho para pedir a Deus uma palavra. E aí quando eu dobrei o joelho, só vinha aquela frase na minha cabeça, a gente mora na casa da mamãe, mamãe, mamãe. Irmão, sabe como quando uma luta te aflige? Ainda bem que ela não está aqui hoje. Sabe quando uma luta te aflige, que
que você fica com aquilo na cabeça. E aí, irmão, eu li a Bíblia, mas aquilo na minha cabeça. Aí chegou a hora do culto. O pastor foi me buscar em casa de carro. Eu entrei no carro do pastor, não conhecia o pastor. Saudosa memória, partiu na pandemia, pastor Tércio Santos. Entrei no carro dele, eu não conhecia. Alguém tinha me indicado para ir na igreja dele. E eu lembro que quando eu entrei no carro, ele começou a puxar um assunto comigo, porque não me conhecia. E aí eu quieto, e aquilo na minha cabeça, mamãe, mamãe, mamãe. E ele tentando puxar assunto, tentando conversar, e eu quieto, ele tentando conversar, e eu quieto. Aí daqui a pouco ele virou para mim e falou: meu filho, você não fala nada. Você é um jovem, me fala que você é tão simpático, você não fala nada. Aí eu olhei para ele e falei: pastor, eu sei que o senhor é pastor de igreja, deve ter um monte de problema para resolver, e eu não queria colocar mais um para o senhor não, mas já que o senhor está perguntando, eu já tenho o mais difícil para casar, que é a noiva. Mas gostamos de uma casa que a gente queria financiar para poder casar, só que eu não vou conseguir pagar a casa, porque eu tenho que pagar a documentação, e tem um documento chamado ITBI, eu não tenho dinheiro para pagar esse documento, e eu vou perder a casa depois de ter feito a documentação toda, e eu não vou conseguir comprar essa casa, provavelmente eu vou casar e vou morar na casa da minha sogra por algum tempo. Ele olhou para mim e falou: qual é o nome do documento? Eu falei: ITBI. Ele falou: repete. Eu: ITBI. Ele: mais uma vez. Eu falei: ITBI. Aí ele olhou para mim e falou: então está resolvido, porque eu sou o diretor do ITBI do Rio de Janeiro. Irmão, olhei para ele, eu quase saí voando pela janela do carro. Olhei para ele e falei: como assim? Ele: eu fui transferido para a diretoria do ITBI da prefeitura tem mais ou menos um mês, porque estavam acontecendo alguns equívocos lá. Eu não posso botar abaixo do que está na lei, porque eu sou crente e você também, mas o que está na lei, os 2% certinho do valor do imóvel, eu vou botar em um dia, 24 horas, entra no sistema, você emite essa guia, paga essa casa, compra a casa e seja feliz. Irmão, eu tenho uma palavra para você: tem moeda na boca do peixe, tem provisão para você que veio buscar, tem milagre em todas as áreas para quem crê. Levanta a mão para receber isso. Eu não sei de onde vai vir o contato, eu não sei de onde vai vir o convite, mas vai chegar e você vai viver o que Deus quer que você viva. Aleluia, aleluia. Deus vai enviar. Irmão, Deus vai enviar. Às vezes você está pensando que vem da direita, vem da esquerda. Você pensa que vem de um lado, vem por outro. Você pensa que vem por fulano, vem por outra pessoa. Mas vai chegar em nome de Jesus. Você pode dar um brado de glória a Deus e pegar essa palavra. Ele precisava de uma resposta e de uma provisão. Agora o que é mais maravilhoso aqui é que Jesus dá a resposta e a provisão Jesus também vai dar, mas ela vem através de uma instrução. Repita comigo: instrução. Sempre que Deus quiser te dar uma provisão, Ele vai te dar antes uma instrução, ou na palavra dele, ou o Espírito dele no teu espírito, ou através de alguém. E você recebe a provisão quando você obedece à instrução. Diminuiu, glória a Deus agora, tá vendo? Eu não creio em palavra mágica, mas eu creio em palavra profética. Mas para essa se cumprir, existe uma outra palavra que é muito importante. Sabe qual? Obediência. De novo diminuiu, glória a Deus. Eu vou mais uma vez. Você precisa aprender a obedecer para depois receber. E aí Jesus dá uma instrução, e eu vou falar com você algumas coisas aqui, eu já caminho para encerrar. Essa instrução é atípica, quase estranha. Jesus olha para eles assim, ó, é o seguinte: para que a gente não escandalize eles, vai ao mar, vai ao, mais uma vez, vai ao mar. Ou seja, Jesus dá uma instrução, mandando ele ir a uma geografia, a um determinado lugar, que é o mar. Eles estavam em casa, e Jesus diz: vai ao mar. Posso te falar uma verdade?
Às vezes Jesus marca lugares, geografias, para que esses lugares sejam um lugar de bênção, de desenvolvimento na nossa vida. O pastor Mateus pregou no primeiro culto aqui sobre Abraão. Deus falou o que para Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então perceba que Deus marcou um lugar. Quando Abraão chegou em Canaã, Deus falou para ele: olha para essa terra, porque eu vou dar essa terra à tua descendência. Deus falou com Jonas assim: levanta aí de Israel e vai a um lugar chamado Nínive, e lá você prega. Perceba que Deus marca um lugar, né? Assim como com Abraão. Em Jeremias 18, Deus diz assim para Jeremias: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu posso te falar uma coisa: as coisas certas na sua vida começam a acontecer quando você começa a frequentar os lugares certos. Eu vou mais uma vez: as coisas certas começam a acontecer quando você está no lugar certo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus quando eu digo isso. Para de frequentar o lugar errado, que as coisas erradas param de acontecer. Comece a visitar lugares certos, a estar no lugar certo, que a provisão vai chegar. Vai ao mar. Outra coisa que Jesus diz nessa instrução que Jesus dá a ele, eu já caminho para encerrar. Jesus diz assim: vai ao mar. O verso de número 27, lança o anzol. Lança o, mais uma vez, lança o. Isso aqui é interessante. Pedro era um pescador de rede. Eu disse que ele era um pescador de rede. O negócio de Pedro, irmão, era rede. Tanto que a Bíblia diz em Lucas 5 que ele estava lavando as redes. Lá em Lucas 5 mesmo, a Bíblia diz que Jesus falou para ele: vai ao mar e lança as redes para pescar. Então o negócio de Pedro era rede. Rede fala de quantidade. Você lança uma rede, você pega possivelmente mais de um peixe, sobretudo se você a lança em cima de um cardume. Mas nessa ocasião Jesus diz assim: você vai ao mar e vai lançar um anzol. Então eu quero que você perceba que muitas vezes o negócio de Jesus não está na quantidade, mas está na qualidade. Aleluia, glória a Deus. Você precisa começar a medir certas coisas na tua vida, não pela quantidade, mas pela qualidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero que você entenda é que Jesus manda ele usar uma outra ferramenta. Ele estava acostumado a usar rede, mas Jesus manda ele usar um anzol. E de vez em quando a gente tem que estar preparado para isso, a aprender a usar mais de uma ferramenta. Aleluia, acho que alguém aqui entendeu, mas eu vou melhorar para você tomar posse disso. Que Deus te dê sabedoria e graça para você entender que é necessário usar mais de uma ferramenta. Algumas vezes na vida a gente tem que usar mais de uma ferramenta. Você é formado para trabalhar com números, mas a oportunidade que apareceu e que vai te alavancar é para trabalhar com gente. Use mais de uma ferramenta. Aleluia. Você tem uma formação numa área e apareceu uma oportunidade numa outra área, e você está pensando: eu vou ou não vou? Assim diz o Senhor: vai, porque às vezes é necessário usar mais de uma ferramenta, porque a moeda está na boca de um peixe só, que você pega com um anzol só. Ah, pastor, pastor, eu sou advogado, o meu negócio é lei, trabalhista, não sei o que. Aí está aparecendo um negócio de franquia para mim aí. Pesquisa lá e vai. Às vezes a gente tem que usar mais de uma ferramenta. Não, pastor, eu sou formado em psicologia, mas uma oportunidade de vendas apareceu. Irmão, se é uma oportunidade, ora a Deus, mede a oportunidade e vai. Às vezes a gente tem que usar mais de uma ferramenta. Só 3 pessoas receberam. Eu vou mais uma vez. Na vida você precisa aprender a usar mais de uma ferramenta. Eu vou mais uma vez. Na vida você precisa aprender a usar mais de uma ferramenta. Mais de uma ferramenta. Eu não sei se você já percebeu isso, mas
Davi venceu Golias usando duas ferramentas diferentes. Ele usou a funda para dar uma pedrada na testa de Golias quando Golias caiu. Ele usou uma espada para cortar a cabeça do gigante. É uma funda e uma espada. Eu não sei quantas ferramentas Jesus está te dando, mas usa elas, porque a provisão vai chegar. A vida é assim mesmo, irmão. Vou aproveitar. Você precisa entender uma coisa: às vezes a tua posição é ataque, mas aí alguém vem e diz assim: joga no meio. A oportunidade aparece. Agarra a oportunidade, porque a moeda está na boca do peixe que vem com um anzol. Mais uma lição que eu quero te ensinar aqui. Jesus diz assim: lança o anzol. Repita comigo: o anzol. Uma das coisas mais incríveis desse texto aqui, que a primeira vez que eu li assim me saltou. Não que eu seja pescador, mas eu lembro que há muito tempo atrás tinha uma loja não sei se existe ainda essa loja lá no centro da Taquara, chamada Minhoca Feliz, que de pescaria. Tem, não tem ainda? Top, né? Só de pescador. Aí tem caiaque e tal. Aí eu lembro que meu pai ouviu falar que pescar relaxava, ele via estressado. Aí falou: vou comprar um anzol, vou comprar uma linha e tal, e vou pescar. Aí eu lembro que a gente foi pescar, eu e meu pai. E aí meu pai passou no mercado, e eu não sei por que cargas d'água ele comprou um monte de camarão. E aí ele pegou o camarão e colocou na ponta do anzol. Me deu uma pena, porque eu gosto de comer camarão, irmãos. E foi botando na ponta do anzol. A gente passou a manhã e início da tarde inteiro tentando, não pegamos nenhum peixe. No caminho de volta, meu pai passou numa peixaria. Porque ia ser muita humilhação chegar em casa sem nada e tendo gastado o camarão quase todo. Mas irmão, eu estou contando essa ilustração, que também um fato aconteceu, só para te dizer que anzol tem que ter isca. Porque o que é a isca? O isca é o engano. Você coloca a isca ali, o peixe bobo, igual algumas pessoas bobo, olha para a isca, pensa: ah, que delícia. Fecha a porta aí que eu vou falar. O peixe olha e diz: ai, que delícia. Olha que isca. E aí ele mete a boca dele ali, a boca dele agarra no anzol. E aí vem o ditado, né? O adágio, que o peixe morre pela boca, porque ele é enganado pela isca que está no anzol. Agora Jesus é tão maravilhoso, irmão, que Jesus fala assim para Pedro: lança o anzol. Lança o... Deus é maravilhoso, porque como eu já disse para você, a isca é o engano. Mas no milagre que Jesus quer fazer, não tem nada de engano, por isso que não tem isca. Deus não trabalha com engano. Você não precisa colocar isca no seu anzol. Só obedece, você não vai precisar enganar ninguém. Você vai deixar tudo claro: ó, isso é isso, aquilo é aquilo, é tanto, tantas vezes, desse jeito, explicando tudo, sendo claro. Você não precisa enganar ninguém, fraudar ninguém. Vai, diminuiu, glória a Deus, porque eu vou mais uma vez. Você vai ser claro, transparente, e os negócios vão fluir, vão acontecer, porque milagre não combina com engano. Jesus trabalha com transparência, honestidade, verdade. Aquilo que Jesus faz não precisa ter engano. Não precisa. Seja verdadeiro. Pode demorar mais, mas vai valer a pena. Eu vou mais uma vez: pode demorar mais, mas vai valer a pena. Eu vou pela terceira vez: pode demorar mais, você vai chorar mais, vai suar mais, vai trabalhar mais, talvez vai correr mais, mas ninguém vai poder falar: enganou fulano, tomou de ciclano. Você vai poder postar o que você quiser na rede social, porque foi tudo sem engano, honestamente. Quem recebe isso fica de pé dando glória.